Paz, meus irmãos, graças a Deus, nós louvamos o Senhor pela bondade dele, nos conceder esse privilégio de podermos ter mais uma lição de célula para estar ministrando para vocês, ok? Vamos lá, sem mais delongas, vamos estar vendo o que nós vamos aprender hoje na nossa lição. Vamos para a tela, vocês estão vendo aí que a lição do mês de maio ao mês de julho, ou seja, nós estamos no último mês dessa temática, igreja e religião, ok? E hoje vai ser a lição de número 7 e o nosso tema vai ser isso aqui, ó, compromisso de ser intercessor. Nós vamos estar falando sobre a intercessão. Dia 7/7 é o dia da célula e vamos iniciar fazendo a leitura da introdução. Eu escrevi assim: entendemos que compromisso é provavelmente o comportamento mais importante para o verdadeiro cristão. No entanto, o compromisso, infelizmente, não é uma palavra popular nos dias de hoje. Logo que iniciamos esse papo de que devemos ser compromissados com a obra do Senhor, já causa calafrios em muitas pessoas. Com isso, hoje iremos falar do nosso comprometimento com a intercessão. Hoje vamos falar mais especificamente como a intercessão tem poder para salvar uma nação e o que dizer então dos efeitos que causará na igreja quando todos nós começarmos a interceder. Sem sombra de dúvida, viveremos melhores anos nessa terra. Na lição de hoje, vamos usar dois textos. Nós vamos estar fazendo a leitura de dois textos. Aqui eu já quero chamar a atenção dos irmãos, e vocês vão identificar logo de cara, que essa primeira leitura do livro dos Salmos, de número 6, ela é um pouco extensa. Inclusive, eu já quero adiantar, eu não sei se você já teve a curiosidade de já folhear ou analisar toda a lição, vocês vão perceber que lá no final da lição, a gente vai usar muitos versículos. Então, se preparem aí, prepare os irmãos da célula, porque nós vamos utilizar muito mesmo a Bíblia, né? Nós vamos dar uma passeada na Bíblia aí em vários textos, ok? E nós vamos iniciar então com essa leitura aqui do livro dos Salmos. Eu vou ler para vocês. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que preservam na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembre-te de mim, Senhor, quando tratardes com bondade o teu povo, vem em meu auxílio quando o salvaste, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos seus escolhidos. Alegre-me com a alegria do teu povo, louvar-te junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e eles cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deus deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível.
No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que foram consagrados ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Data e sepultou o grupo de Abirã. Logo surgiu entre os seguidores as chamas consumidores dos ímpios. Em Horebe, fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram coisas gloriosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos terríveis junto ao Mar Vermelho. Verso 23. Por isso, ele ameaçou destruí-los. Quem ameaçou destruí-los? Foi o próprio Deus. Mas Moisés, o seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Ok? Leitura um pouco longa, minha garganta está bem dolorida mesmo. Inclusive, Hudson vai estar pregando aqui nesse domingo, né? Minha garganta está bem ruinzinho mesmo. Mas deu para ler, né? Deu para entender. Pessoal, eu vou fazer uma pequena explicação desse texto aqui, mas eu queria pedir vocês que não fizessem essa explicação, agora ao texto, aos irmãos da célula. Por quê? Porque lá na frente eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, perguntando eles se eles entenderam o que eles entenderam desse texto, né? Deixa eu ver onde é. Vocês podem dizer não. Vocês poderiam não ou 3. Vocês conseguem me explicar o que vocês entenderam dos dois textos lidos? Então, por isso que vocês não vão fazer a explicação desse texto agora. Eu vou fazer a explicação desse texto agora para vocês, só para afirmar na mente de vocês o que está acontecendo, ok? Depois, quando chegar no 3, eu vou fazer de novo a explicação, só para você ficar com a história bem vívida aí na sua mente, tá bom? O que está acontecendo aqui no Salmo 106? O Salmo 106 é um salmo onde o salmista ele vai relembrar as coisas gloriosas que Deus fez na vida do povo de Israel, né? Ele começa ali desde o livramento do Egito, quando Deus livra o povo, liberta o povo da escravidão do Egito, e depois ele vai fazer menção daquilo que Deus fez no Mar Vermelho, abrindo o Mar Vermelho e fazendo o povo passar. E também vai mencionar o alimento, o sustento de Deus no meio do deserto. Então, o livro dos Salmos, Salmo de número 106, está falando, em primeiro lugar, sobre as grandiosas manifestações e maravilhas que Deus fez. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto do Salmo 106 vai revelar a rebelião do coração dos israelitas. O quanto que os israelitas eram ingratos por tudo aquilo que Deus estava fazendo ao redor deles, por tudo aquilo que Deus estava manifestando no meio deles, e mesmo assim eles murmuraram, eles invejaram de Moisés, eles fizeram um bezerro de ouro, eles estavam ali com saudades das bolotas e da comida do passado. Então eles se tornaram homens murmuradores. Veja que nós temos 2 pontos. Primeiro, as grandes coisas que Deus fez, as maravilhas que Deus fez. Segundo lugar, nós temos a rebelião do coração do povo de Israel. Quando o povo de Israel se rebela, quando o povo de Israel começa a ter esse tipo de atitude, o que acontece? Acontece que Deus, então, diz a Moisés que vai destruir aquele povo, vai matar o povo de Israel e vai criar uma nova nação através de Moisés. Aí que nós encontramos lá no verso de número 23, quando o salmista vai dizer que Deus não vai destruir Israel mais. Por quê? Porque Moisés, olha aí, Moisés, o seu escolhido, intercedeu. Então, por que Deus não destruiu Israel?
não acabou com esse povo que tinha do bom e do melhor, no meio do deserto, tinha livramento, tinha bênção de Deus, e mesmo assim eram murmuradores? Por que Deus não destruiu eles? É porque Moisés fez uma intercessão por eles. Entendeu? Compreendeu? Quando nós chegarmos lá no ponto 3, eu vou repetir essa história só para deixá-la vívida aí na sua mente, tá bom? Então, já que você entendeu o Salmo 6, que não tem segredo, não tem segredo, só de ler você já consegue pescar ou pegar o que está querendo dizer, tá bom? Só que nós temos agora outro versículo, que é o Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 29 ao 31, que vai nos mostrar o oposto, vai nos mostrar o oposto, ok? Qual seria o oposto? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhe justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que eles fizeram, palavra do soberano Senhor. Então veja que nós temos aqui em Ezequiel 22, 29 ao 31, a mesma situação de lá atrás, né? Lá, o Salmo 106 fala de Israel com o coração duro. No Ezequiel 22 nós temos aí um povo pagão, um povo gentil, que também era de coração duro, mas qual a diferença entre os dois? É que lá em Israel tinha Moisés para interceder, e Ezequiel 22 não tem nenhum intercessor, tá bom? Então é só esses dois textos que eu gostaria que você somente lesse, por favor, irmãos, por favor, vocês vão somente fazer a leitura, essa explicação você vai fazer lá no ponto 3, tá bom? Você pode até fazer o seguinte, irmãos, vamos fazer a leitura. E eu gostaria, você vai falar assim com os irmãos, tá bom? Vocês vão falar assim, irmãos, nós vamos fazer a leitura do texto e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que nós vamos ler. Preste bastante atenção nos detalhes, tá bom? Preste bastante atenção nos detalhes e nos dois textos nós vamos ler e fique agora e tenta entender o texto. Depois que nós fizermos a leitura, a gente vai voltar explicando esse texto lá na frente, tá bom? Então pede o pessoal para eles já tentar memorizar. Feito a leitura dos dois, nós vamos começar então a nossa lição de fato, ok? Qual é a primeira pergunta? Essa primeira pergunta aqui, como eu sempre faço, é uma pergunta introdutória. É uma introdutória. Parece que não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver com a nossa temática, mas sim, vocês vão perceber que tem sim. Vocês poderiam me dizer quais são os 5 pontos que a oração deve ter? Pergunta para eles, provavelmente eles devem saber, né? Provavelmente eles devem saber. Se não souber, se eles não responderem é porque talvez não lembrem, né? Talvez não lembrem. Só corrigir uma coisinha aqui. Ok. Vamos lá. Quais são os 5 pontos? A oração deve ser dividida em 5 partes, ou 5 momentos. Primeiro é o momento do agradecimento. Aqui você vai glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele fez por você. Livramento, promessa realizada, promessa feita, provisão de alimento, provisão de roupas, provisão de utensílios, o trabalho, saúde, tudo. Tudo que você tem, possui, que vai possuir, né? Ou que já possuiu, já deixou de possuir, né? Tudo você vai agradecer. É o momento de agradecer a Deus. Depois que você fez isso, você vai pedir perdão ao Senhor. Tem gente que em troca, né? Começa pedindo perdão, depois agradecer. Aqui
independe da posição. É só para vocês entenderem, tá bom? Aí depois você pede perdão pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, suas debilidades, né? Depois, o terceiro momento é o louvor. E qual é a diferença entre louvor e agradecimento? É que no agradecimento você glorifica por tudo aquilo que Deus fez por você, e no louvor você glorifica a Deus por tudo aquilo que Ele é. Ele é soberano, Ele é lindo, Ele é Senhor, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é Deus. Ele é Deus, tá bom? Você vai glorificar a Ele por isso. Depois tem os pedidos, né? Oh, Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. E aqui a gente não pode ser hipócrita em pensar que eu vou pedir menos para me mostrar ser santo. Não, Deus tem prazer em nos abençoar, em atender os nossos pedidos, ok? Dito isso, nós temos agora o último ponto. O último ponto é intercessão. Acho que faltou um S, não sei não. O último ponto da oração, que é intercessão, que é interceder pelos outros, é clamar pelos outros, é pedir Deus a bênção pela vida de outra pessoa, não pela minha vida, mas pela vida de outra pessoa, pela vida de uma nação, pela vida da igreja, pela vida dos meus amigos, dos meus inimigos. É interceder por alguém, tá bom? Então, intercessão é você clamar a Deus em favor de alguém. Deus, fulano de tal, visita ele. Senhor, ciclano de tal, tá assim, toca nele. Você está intercedendo, pedindo a Deus por outra pessoa. Isso é intercessão. Talvez seja o mais poderoso deles todos aí, né? Não, fica meio esquisito falar isso, mas talvez seja o mais poderoso, porque você não está orando por você, você ora por outra pessoa. É um altruísmo espiritual aí, né? Ok. Depois de ter falado sobre isso, falado sobre esses 5 pontos, você vai para a segunda pergunta. Aqui é um momento de testemunho. E eu gostaria de pedir que vocês tivessem bastante cuidado e vocês falassem com os irmãos. Irmãos, eu queria delimitasse aí pelo menos 2 pessoas, porque senão vai ter célula aí que não vai ter ninguém querer falar e vai ter célula aí que todo mundo vai querer falar, né? Por que eu estou querendo falar? Por que eu estou dizendo isso? Olha aqui, ó, ponto 2. Você poderia contar um testemunho que vocês oraram, intercederam, e Deus generosamente respondeu a sua oração? Esse momento aqui é o que o povo vai estar contando. Ó, pastor, ó, fulano, ó, irmãos, eu fiz a oração por fulano de tal estava assim, e Deus atendeu a oração. Está entendendo? Então, é o momento do pessoal contar testemunho daquilo que Deus fez quando eles intercederam. Veja bem, veja bem. Vai acontecer que existe célula que o pessoal vai contar o testemunho, e pode ser também que aconteça alguma célula onde o pessoal fique com vergonha e não conta nenhum tipo de testemunho, né? Então, eu sei que vocês são inteligentes, já se preparem aí com um testemunho em mãos, né? De uma oração que você fez e Deus respondeu, que eu tenho certeza que todos nós temos, né? Mas pode ser que o pessoal da célula fique com vergonha. Se caso ninguém falar, você já tem aí na manga aí uma carta, tenha na manga aí um testemunho para contar, ok? Acho que não vai precisar. E outra coisa, não deixa todo mundo contar, não. Ah, eu quero contar. Aí se acaba a célula, né? Todo mundo for contar, acaba a célula. E se porventura quem for contar é uma pessoa que demora muito, igual, por exemplo, lá na nossa célula tem Miguel. Miguel, na hora que ele começa a contar o testemunho, ele conta os detalhezinhos todos, os detalhes todos, né? Vixe, aí fica horas aí falando. Então, não deixa, viu, irmãos? Não deixa. Vamos tentar capturar, não deixar a mente do pessoal dispersar, não. Tá ok? Se vocês identificarem que não há necessidade dessa 2, vocês podem tirar, viu? Pode tirar essa 2 aí. Esse aí é só um momento que eu coloquei, porque eu pensei, quando eu fiz a 2 aqui, eu pensei que ia ter pouca coisa para falar. Mas eu acabei indo. Olha o tanto de coisa que tem. Olha. É muita coisa. Eu poderia
eu poderia até tirar esse aqui, viu, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar, vamos anular esse aqui. Vamos anular esse aqui. Vamos anular, tá bom? A 2 está anulada. Eu vou deixar em vermelho aí só para vocês verem aí, tá bom? Nós anulamos a 2. Ok, pessoal? É bom que a gente faz ao vivo aqui, vai consertando ao vivo aqui. Vamos lá. Número 3, que ia ser a 2, né? Deixa eu trocar aqui, que aí vocês não vão confundir na hora lá. Aqui está uma resposta segundo o YouTube. O celular meu tá falando sozinho aqui. Ok, deixa eu trocar, deixa eu pôr ponto. Ah, é só isso mesmo. Beleza. Então anulamos a 2, tá ok? Vamos para 2, né? Que era 3. Vocês conseguem me explicar o que vocês entenderam nos dois textos lidos? Deixe os participantes responderem, ok? Depois que eles explicarem, não sei se vocês vão conseguir explicar certinho. Aí o que eu fiz aqui para vocês? Eu dividi a explicação para ficar muito mais fácil. Vocês vão ver que agora eu vou explicar, vai ficar muito mais fácil. Quer ver? Vocês vão explicar para o pessoal. Pessoal, o que quer dizer o Salmo 106 e o que quer dizer o Ezequiel 22? Esses dois textos nos apresentam 4 pontos muito interessantes. Nós presenciamos aqui 4 pontos importantes. O primeiro ponto importante desses dois textos fala sobre o pecado dos homens. No Salmo de número 106, a maldade e a corrupção vêm do povo de Israel, que presenciou a maravilha de Deus em meio ao deserto, mas mesmo assim era de corações duros, né? Aí vocês vão lembrar do que eu expliquei. O povo tinha recebido maná, cordonizes, Deus abriu o mar vermelho, Deus dava água para eles, Deus dava coluna de fogo para esquentar no frio da madrugada e uma coluna de nuvem para esfriá-los do calor do sol do deserto. E tudo isso com todos esses benefícios de Deus, mesmo assim, eles eram um coração duro, eles eram um povo de duro servil, né? Esse era o pecado do povo do Salmo 106. E lá no livro de Ezequiel, também do mesmo jeito, né? Era um povo duro de coração, né? E que dá a entender que era uma nação pagã, é um povo gentil, que não tinha compromisso com Deus, que não praticava justiça, que era mau, que era sanguinário. Então, os dois textos falam de homens pecadores. Os dois textos nos mostram Deus que não tolera o pecado. Veja que Deus se permanece intolerante, aborrecido, tanto no pecado dos gentios, que é os pagãos, né, como também nos seus próprios escolhidos Israel, né? Nos dois textos mostra claramente que Deus não tolera o pecado, barra aborrecido, né? E Deus se permanece intolerante, barra aborrecido por causa do pecado do povo. Pode ser pecado gentil, pode ser pecado de Israel, que era o povo escolhido de Deus, independente, Deus não aceitava. Deus não aceitava. Nas duas nações, Deus ele se comprometeu em destruir a nação. Deus se prontificou a pesar a mão e acabar com aquela nação por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. Então veja que os dois textos nos mostram que Deus não tolera o pecado. A garganta doeu. Vamos lá. 3. O que os dois textos nos mostram? Os dois textos nos mostram a figura da importância do intercessor. A figura da importância, deixa eu consertar aqui, da importância de um intercessor. Por que é a importância do intercessor? No livro dos Salmos, nós temos Moisés, que é o intercessor. E no livro de Ezequiel, não tem intercessor. Não tem intercessor. Não foi isso? O texto lá no Ezequiel fala assim, ó, e eu procurei no mundo uma pessoa que se pusesse na brecha. O que significa brecha? Interceder.
e não encontrei nenhum. Então, no Salmo 106, nós temos o intercessor. No Ezequiel 22, nós não temos o intercessor. Agora, o quarto e último ponto é o resultado final. Para Israel que tinha intercessor, o povo de Israel alcançou o favor de Deus. Porque o intercessor, chamado Moisés, intercedeu. E Deus ouviu a sua oração. E Deus abençoou Israel. Deus não destruiu Israel. Mas lá em Ezequiel não tinha intercessor. E Deus disse que iria destruir aquele povo, porque aquele povo era rebelde, mau, não se folgava com a justiça e por causa disso não tinha ninguém para interceder. Ele iria destruir, ele iria pesar, ele iria disciplinar aquele povo. Então veja que o intercessor é muito importante. Muito importante. Ok? Glória a Deus. Deu para entender, né? Qualquer dificuldade, entre em contato comigo aqui no Zap, que a gente pode estar tentando aí melhorar em alguma coisa, em alguma fala, em algum ponto. Ok, pessoal? Depois de você ter explicado o texto, nós vamos entrar agora naquilo que eu falei lá no começo da aula, que era o quê? Que era alguns versículos que nós íamos navegar mais na Bíblia, tá bom? E eu vou trazer aqui para vocês alguns versículos que falam sobre essa questão de interceder, que fala sobre interceder, sobre intercessão, tá? O primeiro versículo que eu quero trazer para vocês é Romanos 8:26, que nos fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, né? Ele intercede nas nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. Então nós conseguimos já de cara perceber que intercessão é muito importante. Intercessão é muito importante. Nós mostramos a intercessão como um dos pontos mais importantes da oração. Nós colocamos a intercessão como algo que pode salvar uma nação, assim como Deus, como salvou a intercessão de Moisés, salvou Israel, né? Deus atendeu a oração, o clamor de Moisés. E agora nós estamos lendo um texto que fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Ele ora por nós, ele pede a Deus por nós com sentimentos profundos, que faz com que ele gema. Aqui, gemer significa algo assim mais profundo, algo de dentro, um sentimento mais forte na intercessão. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele intercede com afinco. Ele intercede com poder, com profundidade pelas nossas vidas, ok? Que é o Romanos 8:26. Outro texto também, ainda em Romanos, só que agora, e ainda também no capítulo 8, só que agora no verso 34, que vai falar sobre a intercessão de Jesus por nós. No 28, nós temos, 26, nós temos o Espírito Santo. No 34, nós temos Jesus. Olha o que está escrito. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus também intercede pela gente, pela vida da gente. Outro versículo aqui, esse 1 Timóteo 2:2 fala sobre o nosso dever de orar pela paz social, né? Você vai ler aqui o texto e vai perceber que nós devemos orar pelos nossos governantes para que haja essa paz, para que haja harmonia, alegria, tranquilidade, justiça no nosso país ou no nosso Brasil. É o nosso dever, como cristão, interceder pelos nossos governadores, suplicar, orar, interceder, dar ação de graça pela vida dos homens. Orar pelos reis, olha que está aqui, pelos reis e por todos que exercem autoridade para que tenham uma vida tranquila e pacífica. Eu devo orar pelo meu governo para que eu possa ter uma vida pacífica. Quem é que não gosta de ter uma vida pacífica? Eu, por exemplo, né? É sensacional. Eu não quero ficar vivendo em guerra, em tensão de guerra. Esse vírus aí mostra para a gente isso, irmãos. Esse vírus mostra para a gente isso, que
Guerra é terrível, nós estamos em guerra contra esse vírus e é terrível. Eu quero viver paz, eu quero viver tranquilidade, eu quero seguir minha vida até o dia que eu for viver a verdadeira paz lá nos céus, tá bom? Outro texto que nos fala sobre intercessão, o poder da intercessão, é essa aqui, ó. A intercessão auxilia na pregação do evangelho pelo mundo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1. Paulo está pedindo ao povo para que ore por eles, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Nós devemos orar. Ó Deus, abençoe o pastor que vai pregar a palavra. Ajude ele para que a palavra venha produzir efeitos no coração daqueles que ainda não se converteu. Deus, ajude o pregador. Pai, abençoe as igrejas. Senhor, visite as agências missionárias. E assim por diante. Nós temos que ter essa preocupação, essa intercessão. Porque essa intercessão auxilia a pregação. Já que nós não podemos ir, nós podemos ficar, dobrar os joelhos e orar. Certo? Mateus capítulo 5, verso 44, fala sobre o que devemos interceder pelo nosso inimigo. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, fala que nós devemos orar pelos doentes. Então veja que nós temos aqui um monte de versículo que, se você for parar para explicar cada um deles, não vai dar tempo. Então não demore muito, né? Não demore muito, por favor, para não ficar muito extenso a sua pregação. Eu acho que uma pregação de 40 minutos já é o suficiente. 30, 40 minutos não precisa passar disso, né? É suficiente e nutre a igreja. Conclusão: o desejo de meu coração é que vocês que estão aqui hoje entendam da grandiosidade da ferramenta que temos em nossas mãos. Ferramenta essa que pode mudar o curso de nossa história. Vamos orar? Então, a intercessão é sim poderosa, uma ferramenta que temos que utilizar, uma ferramenta que devemos usar, e tenho certeza que será de grande valia aí ao nosso ministério, para a nossa igreja, né? Para a nossa família. Então, esse é o nosso dever, é orar, é interceder pela igreja, interceder pelo líder, interceder pela pregação do evangelho, interceder pela nossa cidade, interceder pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, interceder pela nossa família, interceder pelo nosso futuro, interceder pelos nossos governantes, interceder pelo meu irmão que tropeçou e caiu. Amém? Querido, olha o tanto de coisa que a gente pode interceder. E alguém tem a coragem de olhar para mim e falar assim: pastor, eu não consigo orar muito porque as minhas palavras se acabam, né? Isso é muito interessante, porque essa intercessão, quando você aprende esses textos aqui, não temos mais desculpa. Olha o tanto de coisa que temos, olha o tanto de coisa que temos para orar, para interceder pelos outros. Aqui, só intercessão, eu tenho certeza que você ficaria aqui minutos, vários minutos, né? Olha aqui, ó. Olha aqui. Cadê? Vai. Olha aqui. No primeiro ponto, você vai agradecer. Querido, para agradecer aqui, no mínimo, você gasta 2, 3 minutos. No mínimo. No perdão a gente tem que gastar mais, né? Tem pessoas aí que gastam 40 minutos pedindo perdão. Tô brincando. Acho que perdão, 5 minutos você consegue gastar. Então já foi 7 minutos de oração. Louvor, você consegue ficar aí mais uns 5 minutos também louvando ao Senhor. Então já foram 12. Vou colocar 15. 15 minutos aí já orando. Pedido. Eu tenho certeza que você vai pedir tanta coisa que você consegue ficar pelo menos uns 10 minutos pedindo. Tranquilamente, 10 minutos tranquilo. Então já foram 25 minutos de oração. Intercessão. Querido, se você interceder de tudo isso que eu acabei de falar, pelo inimigo, pela cidade, pela igreja, pelo pastor, pela pregação, pelos doentes, no mínimo mais 20 minutos intercedendo. No mínimo. Então só nessa brincadeirinha aí você já conseguiu orar 40, 50 minutos tranquilamente, sem nenhum tipo de força,
de esforço. Eu tenho que orar um tanto. Não, de vida. Coloca bem bonitinho, agradecimento. Senhor, te agradeço pela comida, te agradeço pela minha roupa. Meu Deus, o Senhor é tão bom para comigo. Eu não sou merecedor e o Senhor me deu a condição de comprar esse carro. Deus, eu te agradeço porque eu tenho um trabalho. Apesar das grandes implicações e dificuldades que existem lá, o Senhor me deu esse trabalho. Eu não sou merecedor. Olha para você ver. Aqui é agradecer. Perdão. Deus, eu sou pecador. Louvor, eu te louvo, eu te agradeço. Pedidos, aí é muita coisa, né? Então, queridos, não temos desculpa. Não temos desculpa para orar 5 minutos e achar que já é muito. Isso é loucura. Isso é insanidade. Isso é insanidade. Não existe isso, não. Não existe isso. Orar 5 minutos não existe, né? Então tá aí o texto, né? Essa parte final aqui, nem sei porque eu falei isso, mas tudo bem. Nós chegamos no fim. Deus abençoe todos vocês. Precisarem de quaisquer coisa, eu estou à disposição. Hudson também está à disposição e a gente pode estar auxiliando vocês aí, ok? Forte abraço, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.